Uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando nós, cristãos, conseguimos amar os de fora, que não são cristãos ainda, nós nos assemelhamos a Jesus. Não nos é exigido que amemos os de fora. Deus amou e conseguiu amar o mundo todo e de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito como presente a este mundo perdido e mau. De nós não é exigido que amemos os de fora. Em Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não o distante, o teu próximo. Quem é o próximo? Aquele que está próximo. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Agora, se esse próximo é uma pessoa estranha ao Evangelho, muito mais valor ainda isto vai ter. Porém, se nós vivemos no nosso gueto, no nosso cantinho, dentro das quatro paredes do nosso mundinho, a gente nunca vê pessoas diferentes, a ordem continua. Amarás uns aos outros. É pelo amor de uns aos outros que o mundo vai saber que nós somos do Senhor. Mas nós não vamos ter esse privilégio de amar alguém que não é ainda do Senhor, porque nós estamos só amando aqueles que nos amam. Isso vai ser a medida da nossa obediência, porque o amor é uma ordem, mas vai ter um valor relativo. Quando nós conseguimos amar os de fora a ponto de ir até eles, e nós só vamos conseguir ter pessoas próximas a nós que não conhecem o Senhor, se a gente for a elas. Em casa, na minha casa, no meu cantinho, na minha igreja, na minha célula, no meu grupinho, normalmente eu não vou ter pessoas estranhas. Eu só vou ter pessoas estranhas próximas a mim se eu for a elas. E aí eu vou cumprir o ID de Jesus. Eu estarei tendo oportunidades maravilhosas cumprindo o ID de Jesus. O Senhor quer que entendamos isto. E não é muito fácil. Jesus disse lá no final do capítulo 5 de Mateus que se a gente amar somente aqueles que nos amam, não estamos fazendo nada demais. Isso é ordem do Senhor Jesus em João 13:34, é um mínimo que se espera de quem é cristão, que ame todos os cristãos com quem tem comunhão. Se não amar, isso é condenação. O apóstolo João deixou isso bem claro na primeira carta a João. Aquele que não ama o seu irmão, é obrigação isto, ele não é de Deus. O crente que faz grupinho na igreja, despreza e não ama o seu irmão, ele está condenado, ele não conhece a Deus. Mas a gente amar o cristão é um mínimo, mas o Senhor quer que a gente vá além desse mínimo e consiga ter mais amor para amar os de fora. E a gente vai mostrar esse amor no interesse de cumprimentar as pessoas. Se você cumprimentar só quem você conhece, não está fazendo nada demais. Os do mundo também fazem assim. Mas o cristão tem que cumprimentar a todos que encontra por onde passa, porque pode gerar oportunidade de falar do Evangelho. Então é amar a todos os irmãos e não só um grupinho daqueles que nos amam. E cumprimentar a todos, independente de quem sejam, cumprimentar a todos. Bem,
aí nós vamos ter oportunidade de conhecer pessoas estranhas e poder amá-las quando elas estiverem próximas a nós e levarmos o evangelho para elas. Quando conseguimos fazer isso, é sinal de que estamos libertos, que nosso pecado já foi limpo e perdoado, que nós estamos supridos e abençoados pelo Senhor, que nós temos o fruto do Espírito que nos leva até as pessoas. Isso é um bom sinal quando conseguimos amar o estranho, o que não é do nosso meio. Só vamos conseguir isto mediante o enchimento do Espírito Santo. E quando conseguimos, é que nós vamos estar cheios do Espírito e nos assemelhando ao Senhor Jesus. Vamos ler em Isaías, no capítulo 49, aquela palavra profética que apontava para Jesus. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. É uma palavra profética referente a Jesus. O Senhor fez a minha boca como uma espada aguda. Aleluia. Na sombra da sua mão ele me escondeu. E ele me fez como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ele me disse: tu és meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Fez uma menção de Israel e Jesus seria a revelação de Deus para Israel. Agora volta a falar de Jesus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que eu torne a trazer Jacó, todo o povo de Deus, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Eu também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Essa é uma palavra profética, eu li Isaías 49, de 1 a 6, referente ao ministério de Jesus, o chamamento dele. Pouco eu seres meu servo para trazer o meu povo, mas ainda te dei como luz para os gentios. Eu quero pegar essa palavra e aplicar a nossa chamada como cristãos. Deus nos chamou para sermos noiva dele, não para ficarmos fazendo reuniõezinhas de entretenimento religioso e passando tempo dentro de quatro paredes, nos entretendo uns com os outros e fofocando. Ele nos chamou para amarmos os irmãos e sermos salvação para os de fora. Este chamado de Jesus é o mesmo chamado nosso. Jesus disse, eu fui chamado assim, mas agora eu delego para vocês este chamado. Vocês vão amar os irmãos, edificar a noiva. Vocês vão fazer da igreja um ambiente agradável, ambiente feliz para as pessoas que estão ali. Vocês vão amar uns aos outros, mas eu ainda deixo o amor de vocês crescer. Se vocês quiserem realmente me obedecer, eu ainda farei vocês serem salvação para os que estão longe. Como eu anseio por estar nesse propósito e cumprindo isto. O meu sonho é ser uma bênção para meus irmãos que Deus me deu, conseguir ser fiel como pastor. Eu já estarei maravilhosamente recompensado se Deus conseguir me fazer um pastor que inspire os irmãos, que ajude, que apoie, que dê pasto para as ovelhas, um verdadeiro pastor segundo o coração de Deus. Eu já vou me considerar
maravilhoso, abençoado. Mas se Deus me der, por graça e misericórdia dele, ainda algo mais, de uma tal maneira que eu possa servir de salvação para alguém mais, isso vai ser algo fantástico, um extra maravilhoso que Deus vai me dar. Eu não tenho nem palavras para agradecer se Deus conseguir me usar para trazer alguém mais de fora para o reino dele. Isso será uma dádiva tremenda, maravilhosa de Deus para mim. Isso é um sonho meu, que eu ame meus irmãos, a família, os que Deus me deu, todos que estão próximos a mim, e que eu seja realmente uma inspiração para meus irmãos que estão ao meu redor, mas ainda, se Deus me der graça de conseguir olhar para fora, alcançar os de fora, ver pessoas de fora, chegar até elas, servir de bênção para elas, de inspiração para outros, para que eles também tenham a salvação e venham para o reino de Deus, então isso vai ser a maior maravilha para mim. Eu quero compartilhar isto com você. Deus não nos chamou para sermos um clubinho de crentes, uma panelinha de religiosos dentro de quatro paredes, inventando reuniões e entretenimento religioso. Deus nos chamou para crescermos nele, amarmos os irmãos e ainda levarmos o evangelho para fora, além das quatro paredes, para além mar, para outros lugares e outras pessoas que estão longe, que sejamos assim bênção para muitos outros, que Deus aperfeiçoe em nós este sonho, que isso seja um sonho seu, um desejo do seu coração, ser uma pessoa que é bênção para os irmãos e ainda consiga ganhar outros de fora. Você está encaixado nessa tarefa, neste privilégio de poder ser bênção para os irmãos, não perder ninguém, buscar os perdidos da casa de Ramá, buscar os perdidos da casa de Israel que estão próximos a você e ainda mais, ainda pensar nos que estão lá fora, amando, orando por eles, levar o evangelho para eles. Você está nessa dimensão, você está assim com seu coração ocupado com essas coisas maravilhosas de Deus. Comece a pensar nisto.